Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano Valente. Continuando a nossa aula sobre verbo, hoje temos a nossa videoaula 2 e vamos falar especificamente do modo indicativo. É usado para transmitir uma ação certa e precisa, com possibilidade real de realização no tempo passado, presente ou futuro. Classificação. Nós temos 6 tempos verbais nesse modo: presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Presente. O presente do indicativo indica que a ação ocorre no momento da sua narração. Indica também uma ação habitual, um estado. Então, a partir de agora, nós vamos começar a ver como é que um verbo é conjugado, ok? Então, nós vamos ter como referência os verbos estudar, escrever e partir. Se você prestar atenção, cada um deles pertence a uma conjugação diferente, como vimos na primeira videoaula. Estudar, na primeira conjugação, escrever, segunda conjugação, partir, terceira conjugação, ok? Então, presente. O que eu preciso reparar? Uma outra coisa que a gente viu na última videoaula, né? Primeiro, vamos lembrar que para eu conjugar um verbo, eu tenho que lembrar dos pronomes pessoais do caso reto. Eles vão ser a minha base para eu poder conjugar melhor o verbo. Então, vou usar eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esclarecendo mais ainda, eu, tu e ele são as 3 pessoas do singular. Nós, vós e eles são as 3 pessoas do plural. Então, vamos começar. Outra coisa. Quem é o radical? É aquele que está aqui em negrito. O que muda é o que está de vermelho, ou seja, aonde o verbo vai ser flexionado, onde ele vai sofrer alterações. Vamos lá. Estudar. Eu estudo. Tu estudas. Ele ou ela estuda. Nós estudamos. Vós estudais. Eles ou elas estudam. Escrever. Eu escrevo. Tu escreves. Ele escreve. Nós escrevemos. Vós escreveis. Eles escrevem. Partir. Eu parto. Tu partes. Ele parte. Nós partimos. Vós partis. Eles partem. Então, aqui nós temos como o presente do indicativo ele é aplicado nesses 3 verbos. Pretérito perfeito é aquele que indica uma ação que ocorreu num momento específico do passado, normalmente algo que aconteceu ontem, ou seja, um passado recente. Exemplo, os mesmos verbos, vamos ver como é que eles são conjugados no pretérito perfeito. Eu estudei. E tu estudaste. Ele estudou. Nós estudamos. Vós estudastes. Eles estudaram. Eu escrevi. Tu escreveste. Ele escreveu. Nós escrevemos. Vós escrevestes. Eles escreveram. Eu parti. Tu partiste. Ele partiu. Nós partimos. Vós partistes. Eles partiram. Então aqui nós vemos como o verbo no pretérito perfeito ele é conjugado e tem já uma clara diferença de flexão entre ele e o presente. Ok? Pretérito imperfeito é aquele que indica uma ação que ocorreu no passado de forma repetitiva, duradoura, algo que ele costumava fazer sempre. E aí nós vamos ver como terminação, eu estudava. Então nós temos aí como sufixo principal, na primeira conjugação, ava. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam.
No verbo escrever, né, na segunda conjugação, em terceira, nós vamos ver já a questão do sufixo ia. Eu escrevia, tu escrevias, ele escrevia, nós escrevíamos, vós escrevíeis, eles escreviam. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Tá? Então, esse é o pretérito imperfeito, algo que eu costumava fazer. Pretérito mais que perfeito. É um pretérito pouco utilizado no dia a dia. As pessoas pouco sabem falar utilizando esse verbo. Ele era muito utilizado na Bíblia para se referir a coisas que eram feitas no passado muito remoto, algo feito há muito tempo atrás. Não quer dizer que ainda é feito. Tá? Então nós temos verbos estudar, escrever e partir. Nós temos a aplicação deles. Ele tem também um sufixo diferenciado que fica fácil você perceber na conjugação. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. Verbo escrever, né? Segunda conjugação. Eu escrevera, tu escreveras, ele escrevera, nós escreveramos, vós escrevereis, eles escreveram. Verbo partir. Eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Futuro do presente. É o tempo que vai ocorrer no momento futuro. Futuro breve, né? Algo como amanhã, por exemplo. Então, no futuro do presente, eu quero chamar a atenção para vocês que há sufixos bem diferentes, principalmente a terceira pessoa do plural, que muita gente confunde e escreve errado em textos, em exercícios, em atividades. É um grande problema para os alunos do ensino fundamental 2 até o médio. Muita gente sai e não consegue perceber a diferença. Tá? Então preste atenção. Eu estudarei, é uma ação futura. Tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. O que é que as pessoas confundem? Repara que o futuro do presente ele vai utilizar na última pessoa, caracteristicamente falando, a terminação aotil. Então isso é característica do futuro do presente. O que é que as pessoas costumam escrever? Eles estudarão, em vez de colocar o aotil, eles vão colocar am. Só que muda a pronúncia também. Fica eles estudaram, não estudarão. Então, eles estudaram, nós vimos ainda há pouco, que é pretérito perfeito, é passado, não é futuro. Então, atenção, gente, quando for conjugar no futuro do presente, última pessoa, terceira pessoa do plural, a terminação é com aotil. Não esqueçam desse detalhe. Verbo escrever. Eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá, nós escreveremos, vós escrevereis, eles escreverão. Para você praticar bem, né, a forma correta de conjugar um verbo, nada melhor do que você repetir, se quiser repetir junto comigo é até melhor, para você ir pegando, né, a conjugação repetindo, aí você consegue perceber e aprender as flexões de cada verbo independente do tempo verbal. Verbo partir. Vamos lá, leia comigo. Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Então repara, nós já fizemos a leitura dos três verbos, todos três da terceira pessoa do plural terminam do mesmo jeito, com aotil. Não esqueça dessa dica, hein, galera? Para terminar, futuro do pretérito.
Ele indica uma ação que poderia ter ocorrido, ou seja, uma ação que ainda não aconteceu, mas também não se sabe se vai acontecer. O que quer dizer? Indica uma possibilidade, não existe certeza do que está sendo falado. Tá? Então, como é que a gente escreve? Aí eu vou utilizar aria. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudarias, eles estudariam. Eu escreveria, tu escreverias, ele escreveria, nós escreveríamos, vós escreverias, eles escreveriam. Muito cuidado que muita gente confunde o pretérito imperfeito com o futuro do pretérito, mas existem formas diferentes de se escrever. Tem gente que confunde, mas não tem confusão. Tá? Primeiro que o futuro do pretérito é algo que não aconteceu e talvez nem aconteça. E o pretérito imperfeito já aconteceu de várias vezes possíveis. É bem diferente um do outro. Verbo partir. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Para terminar, eu vou deixar uma atividade complementar para vocês. No quadro abaixo estão alguns verbos em sua forma nominal, no infinitivo, assim como a gente viu na última aula. Cada um deles pertence a uma conjugação diferente, da primeira até a terceira conjugações. Conjugue cada um deles em seu caderno, a caneta, em todos os tempos do modo indicativo vistos nessa aula. Então, você vai conjugar esses 3 verbos: jogar, comer e sorrir. Os tempos estão aqui para você lembrar. Eu quero a conjugação no presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Vou aguardar a resolução dessa atividade e continuamos na próxima. Valeu, galera!